Olá, hoje eu vou utilizar o mito de Gaia ou Géia para a gente falar sobre a orientação, sobre a direção do impulso criativo. Veja, Gaia surge do caos, de uma massa informe, do vazio imenso, com uma grande força criativa. Então, desta força criativa, que é o caos, desse vazio, com esta força, essa energia de proliferação, nasce então, surge Gaia. Gaia vem com um formato de seio, como se fosse uma nutriz capaz de dar o sustento para todos os seres imortais. E quando Gaia surge, ela cria então Urano. Quando ela cria Urano, na tentativa de dar mais segurança para todos os seres, eles começam juntos, conforme eu falei no vídeo anterior, uma criação de seres grotescos, de energia muito forte, muito desmedida, e quando esses seres eram criados, que eram os cíclopes, os hecatônquiros, os titãs e as titânidas, o Urano, muito insatisfeito com essa criação e num desejo de poder, devolvia todo dia para o seio da Terra, para dentro da escuridão, tudo aquilo que era produzido. Gaia começa a ficar muito insatisfeita com isso tudo, se une todos os filhos e oferece para eles um instrumento que ela mesma criou, de uma pedra cinzenta que ela fez surgir da sua própria entranha. Ela cria essa pedra e dessa pedra ela faz um instrumento que é uma foice, para a tentativa de vir com esse objeto cortante e castrar esse movimento infrutífero, desordenado e grotesco e brutal que Urano tem feito toda vez que cria algo com Gaia. Então ela chama os filhos e diz: eu preciso encerrar esse processo. Nenhum deles aceita, porém o caçula, o único que aceita, é Cronos, que é Saturno para os latinos. Ele diz: então eu vou fazer isso, eu vou cessar esse movimento. Amanhã eu vou falar sobre, no próximo vídeo eu vou falar sobre o mito de Saturno. Hoje o que nos interessa é como direcionar a força criativa. Primeiro, a gente tem que entender que a vida é feita de ciclos. Ela encerra um ciclo. Ela diz: esta forma de viver não serve mais. Esta forma de criar não gera mais vida, só gera morte, só gera escuridão, não gera luz. Não são seres que florescem, são seres que vão para a escuridão. E ela diz: então nós temos que encerrar as questões. Então, numa forma prática da gente pensar hoje como agir com essa força psíquica, é pensar assim: as coisas estão em transformação, nós vamos entrar num novo ciclo. Gaia fala dos novos ciclos, fala do cuidado com as coisas, do nutrição de todas as coisas, e que a gente precisa ver qual é a direção daquilo que está sendo criado. Então, veja, se a gente cria pensamentos, se a gente pensar nos cíclopes, pensando focado com um pensamento único em alguma coisa destrutiva, se a gente pensar nos hecatônquiros tentando pegar a vida com 50 cabeças e 100 braços, tentando pegar todas essas criações, então pense usando essas imagens como pensamentos. A gente tem que olhar para onde que a gente quer, direcionando os nossos pensamentos. E é muito interessante, a gente olha por todas as mídias, todas as coisas que estão acontecendo, já passou aquele movimento caótico, né, inicial, e está todo mundo nesse tempo já pensando onde é que eu vou botar o meu pensamento, porque eu não posso mais ficar pensando em destruição e sim em construção. Então, no aspecto psíquico, uma dica é: olhem para o que vocês pensam, pensar sem fazer nada. A gente tem que olhar para onde a gente vai direcionar. E numa questão prática vamos criar algo novo, vamos dar limite aos nossos pensamentos, vamos começar de outra forma dentro deste momento, com todas as mesmas... com o mesmo potencial que a gente tem criativo, mas a gente vai canalizar e direcionar. Então, o feminino, que é Gaia, ela dá direção pro impulso criativo. Então, o masculino em nós, ele vem com um impulso de criar. E Gaia, que seria o feminino, e as diversas formas dos aspectos de feminino que a gente tem em toda a mitologia, mas eu estou olhando esse aspecto dessa primeira grande mãe, ela dá, então, a direção. Para onde que a gente vai direcionar? Onde é que até ontem, o que eu estava fazendo com todo o meu potencial e o que eu vou fazer com o meu potencial a partir de hoje, que a vida está pedindo outra coisa. Então,
como a necessidade também é a grande mãe de todas as coisas, conforme diz Platão, a gente precisa também olhar o que é necessário, o que a gente tem hoje, o que a gente pode fazer com todo esse potencial. A ordem está mudando, mas o potencial, a essência continua a mesma. A gente só precisa focar, direcionar tanto os nossos pensamentos, interromper todo o ciclo infrutífero de pensamento destrutivo e focar positivamente em ações. Então, onde é que eu estou colocando a minha emoção, o meu sentimento, onde que eu estou direcionando o meu sentimento e a minha emoção para criar ações criativas e não criar ações obscuras, destrutivas, que gerem medo e terror e pânico, que era o que sempre era gerado quando essas forças, né, como os cíclopes, os titãs, apareciam em desmedida e sem uma direção. Então, a partir do momento que ela dá uma direção para os titãs, eles vão lá e fazem todo um movimento que faz uma grande transformação de um novo tempo, que vai se instalar, então, com a chegada de Saturno. Então, no próximo vídeo, eu vou estar falando de Saturno e a dica para hoje é essa: direcione pensamentos e ações, de forma a criar coisas brilhantes e iluminadas. Até!